E até aproveitando, eu queria entender assim, como vocês montaram esse planejamento. Imagino que seja um planejamento de pelo menos aí de médio e longo prazo, né, de como vocês pretendem fazer essa migração. Então, como é que foi se estruturar ali, por onde começar exatamente, né, como que já consegue talvez gerar valor no começo? Não sei se vocês se preocuparam necessariamente com isso, mas como é que foi esse planejamento para vocês? No começo a gente cometeu uma série de erros, eu acho que é legal falar isso, até porque normalmente a gente lê em alguns livros e fala que tem o manual de como migrar, mas cada aplicação, cada cenário é diferente. E no começo a gente pensou em puramente pegar os códigos, já que a gente tinha todo o código no monolito ali modularizado, separadinho, de uma forma visualmente, digamos assim, é fácil de desacoplar. E a gente falou, beleza, pega isso, joga para um outro pro lado aqui, para a gente ter um tempo de isolar esse tipo de solução. E depois, em cima disso, a gente começa a pensar em como separar. E aí a gente foi o nosso primeiro grande engano, achar que puramente separar entidades ali da sua camada de dados, separar módulos da sua camada de negócio e que tudo ia funcionar. Então a gente teve essa primeira tentativa onde a gente não conseguiu. A gente olhou e falou, peraí, acho que a gente está aumentando complexidade demais, a gente está criando monolitos distribuídos e não microserviços para facilitar. E aí foi onde a gente olhou e viu a necessidade de entender de fato a nossa camada de dados, como as nossas entidades elas se conversavam, o que a gente ia precisar. Depois disso, a gente foi para nível de domínio, então como os domínios de fato deveriam se comportar e o que deveria ser isolado dentro de cada contexto. E aí, uma vez que a gente tinha esse domínio bem definido, conseguiu ver que aquele domínio estaria isolado o suficiente para entregar informação e receber informação e ser detentor ali de uma série de regras, foi onde a gente começou a dar esse passo. Então, hoje a gente está, de fato, nisso de olhamos para o monolito, entendemos todos os domínios, enxergamos que alguns domínios não necessariamente estavam tão claros para a gente achava que estava simples, mas quando a gente começou a separar aquilo, a gente começou a ver que, isso aqui está muito preso nisso. Então, se uma regra muda aqui, a gente vai ter um efeito colateral gigantesco. Que é o grande desafio e, querendo ou não, é a maior dor de cabeça, digamos assim, que é quando você acha que, de fato, você modelou algo separado, isolado, mas quando você vai ver na prática não estava tão bem separado. E aí foi isso, é um pouco isso que você comentou, Edu, que a gente, de fato, é um serviço médio e longo prazo, porque é entender como a gente consegue trocar a roda do trem em movimento, né? Separar aquilo para dar autonomia para os times e falar assim, beleza, agora a gente já está com o nosso contrato bem estabelecido, nosso domínio bem isolado, e agora é só você se adaptar. Então, que seja um serviço que vai trabalhar baseado em eventos emitidos por outro serviço, ou um serviço que vai produzir esses eventos para trigar todo mundo. Então, essa é a parte mais legal, vendo o resultado, mas mais custosa a ponto de ter que entender o que a gente está fazendo ali, sem quebrar tudo. E aí entram outros aspectos, que é como a gente consegue manter o que está funcionando e, ao mesmo tempo, já deixar ali, né, a nova solução rodando para conseguir ir validando e tudo mais. Então entram conceitos de Fire and Forget, enfim, entram diversos tipos de soluções. Caruso, ouvindo aí a sua descrição do plano de vocês de médio e longo prazo, eu imagino que vocês usaram uma técnica de DDD mesmo para fazer decomposição, né, para entender ali os domínios. Até você falou um pouquinho um termo de monolitos distribuídos. Você também tem o risco de criar nanoserviços, digamos assim, serviços que só são proxies, né? Você quer fazer tão detalhado e tão com contexto aquele microserviço que você corre o risco também de só criar uma camada de proxy e aumentar ainda mais a complexidade que você só passa para o microserviço que de fato ele não tem nenhuma regra de negócio, tem nada específico e amplia a sua superfície e problemas virão aí nesse contexto, né? Como que vocês lidaram nesse jogo, assim? Tá muito grande, tá muito pequeno, é um microserviço, são vários microserviços, é um trade-off complicadíssimo em arquitetura, né? No que eu passei aqui em termos de experiência, a gente sempre tem que ficar atento, assim, né? De não entrar nesse jogo de, cara, não, vamos quebrar mais uma vez. Às vezes compensa mais você agrupar dois ou três e criar um microserviço com um contexto de negócio muito mais específico, que ele de fato resolva um problema, né? Como é que está sendo com vocês aí, Otávio e Caruso,
essa discussão de fronteiras, de domínio, de quais problemas eles resolvem, de fato, os microserviços? Eu acho até que o Tássio pode ajudar bastante nisso, em relação a apontar e confirmar que, de fato, o que ajuda bastante, na verdade, são as discussões técnicas. Eu acho que não tem nada além disso. É sentar a galera de produto, sentar a galera de tecnologia e falar assim, beleza, a gente tem isso e a gente quer chegar ali, e cada um conhece o seu escopo, cada um conhece ali, e isso facilita. E concordo que existe a possibilidade de gerar esses proxies, como também existe a possibilidade de acabar criando mais complexidade do que deveria, mas eu acho que o Tássio também pode pontuar bastante isso. Acho que a gente tá lidando com isso, com esse tipo de problema ainda. Quando eu entrei na empresa, a empresa inteira ainda é muito nova, a gente está crescendo muito rápido. Então, acho que um dos efeitos colaterais disso foi o surgimento de nanoserviços. Tinha muita gente junta, querendo construir muita coisa, muito rápido, sem ter aquele ferramental de tecnologia completo que a gente gostaria. Para ser fácil, ser tudo padronizado, ter serviços prontos para resolver problemas específicos. Então, acabou surgindo nanoserviços porque pessoas ou times pequenos precisavam resolver problemas pontuais. E acho que a solução para isso acaba sendo exatamente isso que o Caruso comentou, de conversar, muita tecnologia com o produto. E uma coisa que a gente faz bastante que ajuda nisso é tentar extrapolar essa conversa do contexto do time. Então, a gente tem processos e ferramentas para começar essa discussão no time e depois abrir ela para receber comentários de tanto dos pares quanto do pessoal que está acima, deixar toda a discussão bem aberta e acabar trazendo inputs relevantes assim, para tentar mitigar esse problema. Assim. E, além disso, acho que esse ferramental que eu comentei, assim, a gente está construindo, está evoluindo isso e acaba facilitando muito até a gente ter mais tração e mais agilidade para poder dedicar o nosso tempo às discussões, a refinar o produto, a refinar o escopo dos serviços e construir as coisas de forma mais assertiva. Assim.